Olá, pessoal. Paula daí para mais um bate-papo aqui, voltando ainda no tema eventos, que está muito importante esses dias, porque estamos retomando, não estamos desconsiderando os protocolos, nós estamos flexibilizando o confinamento e as reuniões, e entre elas, óbvio, as feiras de negócios, congressos, shows e tudo mais. Está começando. Hoje, aliás, ontem, dia 17, começou aqui em São Paulo a flexibilização de bares, restaurantes, espetáculos, shows e feiras. E para falar disso, ninguém melhor do que um dos representantes aí das grandes feiras, inclusive grandes feiras internacionais, e representante da maior feira do nosso setor aqui, no mundo, a Drupa, que volta em 2024, mas antes disso vai ter muita água rolando debaixo dessa ponte aí, e a gente vai falar sobre isso, sobre o retorno das feiras, tanto lá na Europa, no mundo, como a expectativa de retorno aqui mesmo no Brasil, com ninguém menos que Malu Sevieri, CEO da M Brasil, representante da Mestre Düsseldorf, ou Düsseldorf, né? Aqui no Brasil, e vai falar um pouco, a gente vai bater esse papo aqui, falando da expectativa, finalmente, né, Malu, depois de 18 meses, vamos poder falar com algumas, espero, né, se a variante Delta nos permitir, que a gente vai poder falar do retorno, com certeza, das feiras. Como é que está essa expectativa, Malu? Quais são os planos? Oi, Paulo, tudo bom? Queria dar boas-vindas para todo mundo que está assistindo a gente. Plano a gente sempre teve, né? Eu brinco que na pandemia a gente era muito positivo, que ia voltar, que ia voltar, que ia voltar. Mas uma coisa que você estava falando agora, dessa retomada, e que eu fiquei pensando aqui, né? Você falou da variante, do que vai ou não acontecer no futuro. Não dá para ninguém prever o futuro, mas uma coisa é a gente observar os outros países. A China voltou a ter feira em 2020, em junho, e não parou mais, mesmo com ondas e variantes e etc. Por quê? A população, além, né, e pensa, junho de 2020, a gente não tinha vacina lá também, mas a população, ela respeita os protocolos. E eu acho que essa é a base de tudo, né? É você respeitar o protocolo, é você saber o limite que você pode ou não ir. Que também essa reabertura de todo, que nem você falou ontem aqui no estado de São Paulo, não tem mais limitação de horário em bar, não tem mais um monte de regra que tinham antes. Mas se a gente não seguir, continuar com os cuidados, vai ser prejudicial para todo mundo e todos os setores da economia. Eu fiquei muito impressionada semana passada. Eu saí do escritório tarde, a gente fez um evento digital, e eu passei na frente de uma padaria boteco, e estavam assistindo um jogo de futebol. Todo mundo estava na calçada, bebendo e sem máscara. Então, essa é a questão, né? A reabertura é que nem criança, você vai dando limite, mas esse limite ele tem que ser cumprido, porque senão ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Essa é uma questão que eu falava desde o começo, vários interlocutores aqui eu falei, que é uma questão que eu considero, não essa questão de a gente fazer o lockdown, isolamento, parar de sair, ficar confinado, restringir horários, isso daí não ataca o problema central, né? O problema central que são as formas de contágio, né? Você vê o caso aí, recentemente, do ator famoso que faleceu num sítio lá em Porto Feliz, né? Para quem lembra, Porto Feliz foi aquela cidadezinha lá que tinha se destacado, porque tinha feito tratamentos e tudo mais, e tinha baixos índices de coisa que também não se confirmou, porque aos poucos também ficou igual aos outros, não teve grande diferença, comprovadamente não é tão vantajoso. Tão significativo. Exato, mas ele estava lá com a esposa, isolado até mesmo da família, e mesmo assim se contagiou num descuido qualquer, de algum problema, de algum momento de descuido, ele se contaminou. Então, a gente sabe como é o contágio, a gente sabe como acontece, sabe que existe sempre uma possibilidade disso acontecer. Então, a gente simplesmente começar a fazer regras draconianas para evitar isso, a gente só atrasa o enfrentamento do problema, né? Não digo que as pessoas têm que se contaminar, não. As pessoas têm que
estabelecer protocolos de segurança e seguir eles rigorosamente, não facilitar em nenhum momento, mas é muito difícil em alguns casos, né? A gente sabe, por exemplo, que na periferia o pessoal continua tendo que pegar o trem, continua tendo que pegar o ônibus, continua tendo que se aglomerar em algumas situações. É muito difícil uma pessoa passar 4 horas por dia indo e voltando para o trabalho e depois chegar no final de semana e falar assim, puxa, agora não posso me aglomerar com o pessoal do bar porque eu ali é mais inseguro. E é mais inseguro, e deve ser, mas fica difícil de você argumentar isso. Então, eu acho que os protocolos, eu não acho que é importantes. Mas eu não acho tão difícil. Porque eu acho que é diferente. Você está no transporte público, você está no avião, você está de máscara, e você está no bar, que você tira a máscara, que você consome bebida alcoólica, em algum momento você perde esses cuidados, porque você baixa a guarda. Fala alto, e começa a falar alto, e começa... Aí você beija, você abraça, você entra no trem, você não beija e abraça ninguém, eu espero, né? Quase não se fala, né? Trem, inclusive, agora não tem mais nem conversa. Eu peguei algumas vezes, se bem que... acho que foi talvez 3 vezes nesse 1 ano e meio, peguei condução umas 3 vezes, mas eu não vejo nem as pessoas conversando mais como conversavam antes, né? Mesmo de máscara, você não vê nem as pessoas conversando mais, ou seja, as pessoas estão muito mais cuidando. Mesmo assim, esse pessoal que ainda tem que enfrentar essa situação está sendo infectado 2,5 vezes pelas estatísticas, mais do que as pessoas que podem trabalhar em home office, por exemplo. Mas essa questão que eu quero chamar a atenção é que a gente tem protocolos, principalmente para os eventos, principalmente para os shows, espetáculos, bares, inclusive, a gente tem protocolos muito rígidos, né? E alguns protocolos até com uma grande margem, até mais do que seria necessário inicialmente, mas que está sendo utilizado. E isso tem sido uma coisa importante. Eu acho que a gente aprendeu nesses 18 meses a enfrentar mesmo que venha uma recidiva aí dessa pandemia com umas novas variantes, e deve vir novas variantes, provavelmente a gente vai ter que tomar doses de reforço da vacina. Eu espero que em breve tenha medicações aprovadas para o enfrentamento, para curar os infectados, para tratar os infectados, mas a gente já sabe quais são os protocolos, a gente já sabe aonde a coisa pega. Não totalmente ainda, porque também ainda acontece esses casos das pessoas mesmo vacinadas ainda terem reações, ainda terem sintomas mais fortes. Mas eu acho que a gente aprendeu, né? E eu acho que a gente está voltando. E principalmente essa questão que você falou da China, de ter voltado em junho do ano passado e ter continuado e não ter parado até hoje, como também na Europa já começa a voltar, é importante, principalmente nas feiras de negócio, né? Elas são fundamentais, né, para a economia, né? Boa parte da economia se move pelas feiras, né? Ela precisa das feiras. E nós estamos numa situação econômica onde nós precisamos recuperar economicamente e não vai ser possível recuperar sem as feiras de negócio, não vai recuperar plenamente. É isso mesmo, a gente tem visto essa necessidade, né? A gente tem, ainda mais quando você fala de uma pequena ou média indústria. O grandão, aquele que todo mundo já conhece a marca, é óbvio que quando você, né, vai fazer a compra de um equipamento, de um produto, de um serviço, o grande está na sua cabeça, mas o pequeno e o médio empresário, o pequeno e o médio industrial, eles precisam da feira. A feira é a ferramenta mais eficaz para eles terem a divulgação da sua empresa, dos seus negócios. Com certeza. E eu vejo, né, falo com bastante pequenos microempresários, e eles se sentem realizados quando ele monta uma empresa e essa empresa finalmente consegue expor, né, consegue ir para uma feira, né? É uma realização, é uma mudança de patamar na vida profissional de qualquer empresário, né? Olha, eu estou na feira do meu setor, né? Eu estou entre os 100 ou 200, né, privilegiados que estão ali, que conseguiram expor naquela feira, né? E isso é muito importante, e não só importante em termos de status profissional da empresa, mas de visibilidade para o mercado. Porque ali estão, na feira é onde vão os profissionais do mercado, é onde vão as pessoas que realmente entendem daquele setor específico. Quando você faz alguma coisa na mídia, você atinge o público em geral, né? O público em geral. Mas quando você faz alguma coisa numa feira, você atinge o público
público específico, né? As pessoas que realmente são os, né, os stakeholders, né? Os que são influenciados por aquela tecnologia, por aquele serviço, por aquele produto. Isso é muito importante. Não, e é engraçado, né? Quando uma empresa não vai na feira, vamos supor, uma empresa que vai todo ano naquela feira do setor, e um ano ela pula por algum motivo, as pessoas comentam, né? Nossa, eles têm mal da perna, não vieram na feira. Eu falo, gente, ficar um ano sem ir, para quem vai todo ano, é motivo de fofoca no setor, mas é uma realidade isso, né? A gente observa... E tem muitas marcas que vão em várias estandes na feira, né? Então, você fala, a marca tal está naquele stand, naquele outro, tem vários... ela está presente ali, né? Mesmo que às vezes ela não tenha um stand próprio da marca, né? Um stand único da marca, você vê ela em outros, nos seus parceiros, nas suas revendas, nos seus parceiros de negócio, e eles estão sempre lá. E você vê, quando você vai numa feira, você vê o painel, né? Um painel real, ao vivo ali do negócio, do trade, do setor. E mais ainda, né? Você tem esse ambiente de camaradagem entre os concorrentes, né? Coisa que no mercado não é bem. Não, e nem na feira também, de vez em quando tem umas brigas. Eu lembro que o ano que a Heidelberg pulou a Drupa, as pessoas falavam, meu Deus, a Heidelberg não deve estar bem. Falando aqui do setor, né, que a gente tem bastante audiência. Mas é verdade, as pessoas começam elas conseguem materializar o que elas veem na feira, o stand que está mais cheio, que você vê gente fazendo mais negócio, quando você vai comprar uma máquina, a escolha, você conseguir, né, Paulo, comparar 3, 4, 10 marcas que têm o mesmo tipo do produto no mesmo lugar, porque imagina para você decidir comprar uma máquina, se você tiver que visitar 10, 15 indústrias diferentes para tomar decisão, vai demorar um tempão. Ou fazer isso por folheto, né? Não, escutar dos compradores que estão lá a experiência deles, né? Eu brinco que tem esses sites agora, Reclame Aqui, que você fica olhando, mas na feira você olha na cara da pessoa, ela fala, não compra essa máquina porque me deu problema. Olha, essa máquina aqui pode não ser a mais moderna, mas a assistência técnica é maravilhosa, a gente tem, eles são prestativos, então isso tudo faz muita diferença na feira. E a gente tem sentido... como a gente estava falando, né, o governo liberou os eventos, a portaria que tinha sido feita na pandemia, ela caiu, ela não existe mais, aí eu estou falando de cidade de São Paulo, não mais estado, né, foi um trabalho do grupo dos vereadores, e então as feiras estão autorizadas a acontecer de novo, seguindo o protocolo de segurança autorizado pelo governo do estado, que é um protocolo que é muito parecido com o do shopping center, não tem grandes diferenças. A gente estava esperando até um protocolo mais rígido, para falar a verdade. Mas talvez porque a gente esperou tanto por essa retomada, eles já testaram muitas coisas, já excluíram aquelas que viram que não dá resultado, né? Mas as feiras, elas têm um protocolo residual de antes das feiras, já um pouco mais restritivo do que um shopping, por exemplo, né? As pessoas são cadastradas para entrar, as pessoas são acompanhadas, sabe de onde vem, para onde vai, o que elas estão fazendo ali. Muitas vezes você consegue, com alguns recursos, até saber com quem elas estão falando. Muitas feiras têm mesas de, né? Tem mesas de reuniões, né? Rodadas de negócio, né? Então você consegue fazer um controle muito mais próximo nas feiras de negócios do que você faz no shopping center, onde a pessoa só mede a entrada e mede, né? E nem mede a saída, você nem sabe quando ela saiu, você só sabe que ela entrou e que está por ali em algum lugar, em alguma loja, fazendo alguma coisa, né? Você nem sabe exatamente como é que ela está se comportando. Então, nas feiras tem esse protocolo residual. Mas me diga, e o que vem por aí? O que está vindo aqui no Brasil? O que está acontecendo lá fora? Como é que está essa expectativa agora? E quais são os planos próximos aí, Malu? Começar lá por fora, né? Que nem eu falei, a China voltou antes. É curioso que na China as feiras continuam acontecendo, todas as feiras, todas. Nós, como Messi Düsseldorf, voltamos a fazer feira em junho do ano passado e não paramos. A gente tem feira praticamente todos os meses na China. Todas as feiras com um número menor de expositores, porque os internacionais não podem entrar, mas todas elas com um número maior de visitantes. Eu acho isso bem curioso e acho isso bem promissor para o futuro. Bastante curioso isso, sintomático, eu diria. E eu acho muito promissor para o futuro, porque a gente está falando, né? Não adianta a gente achar que aqui vai ser muito diferente, não vai, isso vai se refletir aqui também. Eu acredito que nesse processo, na Alemanha, a gente vai sofrer um pouco mais com os visitantes, porque as feiras que nós organizamos na Alemanha, em Düsseldorf, são feiras que têm um número muito grande de visitantes internacionais,
né? E quando a gente, lógico que na própria China a massa crítica já é muito grande. Quando a gente fala de visitantes internacionais indo para as feiras internacionais, todos querem ir, Paulo. Eu não converso com um cliente meu, tanto expositor quanto visitante, que não queira ir. Inclusive com euro alto, com dólar alto, todo mundo quer ir. O problema são as restrições de viagem. Então, isso ainda incomoda as pessoas e, algumas vezes, o problema vem da restrição da empresa. Multinacionais ainda não autorizam seus funcionários a viajar, né? Então, isso complica um pouco também, dependendo do setor. É uma questão de segurança, né? As empresas ainda estão tão inseguras para autorizar os seus executivos a circularem, né? E muitos países ainda estão com inseguranças, inclusive essa questão das marcas das vacinas, né? Algumas foram autorizadas, algumas são reconhecidas, algumas estão em processo de autorização, algumas foram autorizadas indeterminado pela OMS, mas não foram na Europa, por exemplo, e assim. E ainda está muito fragmentado esse cenário, né? É um cenário ainda muito irregular, né? Ainda, eu acho que ainda vai... Tem a questão da quarentena também, né, Paulo? Muitos países ainda estão exigindo quarentena, e aí falando bastante focado em brasileiros, porque aqui os índices são altos comparado com outros lugares, e aí quando esse brasileiro decide sair, você vai para uma feira de negócio que dura 4 dias, mas você tem que fazer 2 semanas de quarentena antes, quem paga essa conta? Fica caro para a empresa aí, fica caríssimo, fica caríssimo. Então, essa é uma realidade. Mas voltando, na Ásia, a gente já tem esse cenário bem favorável na China. Nós fazemos feira na Ásia, em Singapura, na Tailândia, não voltaram esses mercados também, com previsão para voltar em fevereiro do ano que vem. Mas a Alemanha volta agora em agosto, que eu estou super animada. Mesmo sem poder ir ainda, né? Como brasileiro, eu ainda não posso entrar na Alemanha. Sim. Mas a Alemanha volta agora em agosto, com uma feira que é a Caravan Salon, que é de motorhome, mas já em seguida, em outubro, nós temos que aconteceu o ano passado, né? Que a Caravan aconteceu o ano passado, mas aí a gente já em outubro já tem a MAISA, que é uma feira de EPI, de segurança do trabalho, é uma feira que nós fazemos há muitos anos, eu acho que é o assunto mais quente da pandemia, né? É a gente falar de EPI, e depois, novembro, temos médica esse ano também. Então, eu falo que a gente vai encerrar o ano na Alemanha com chave de ouro. A médica sempre é a nossa maior feira, né? Vamos ver como vai ser essa questão da visitação por causa da viagem, mas em números de expositores, eu vou te falar, a gente está indo muito bem. Eu estava esperando um choque maior. Nós temos na médica todos os anos em torno de 5.800 empresas. Esse ano a gente já tem quase 4.000 confirmadas, então a gente está falando de uma redução de 35%. Então não acho que é uma redução tão drástica pelo que o mundo sofreu, né, economicamente falando. E pelas restrições que ainda estão em vigor, né? E ainda tem muita restrição em vigor. Tem muita restrição e a gente tem uma realidade econômica desfavorável. Tem empresas que quebraram mesmo, né, Paulo? Quando a gente fala de economia, não é todo mundo que suportou. Teve empresas que fizeram fusões, então são 2 expositores que acabam virando um. Tudo isso, eu acredito que na recuperação completa do mercado ainda vão alguns anos. E no Brasil, as feiras começam aqui na cidade de São Paulo a acontecer no final de agosto com a Becasa. Não é uma feira nossa, mas eu brinco que eu estou torcendo para todos os parceiros, concorrentes, todo mundo fazer evento. E vou visitar, vou prestigiar. E é a nossa primeira feira de 5 a 7 de outubro no Transamérica, que é a Provine. É uma feira que acontece na Alemanha todo ano em março, e no Brasil ela já aconteceu no passado e ela volta a acontecer agora em outubro também. É uma feira profissional para o setor de vinhos e destilados, e eu estou bem ansiosa, assim, a gente está na expectativa, porque o ano passado ela não aconteceu. E é um teste definitivo, né? Porque eu acho que qualquer feira, nessa situação que a gente está vivendo, que envolva degustação, ela tem um protocolo ainda um pouco mais diferenciado e um pouco mais rigoroso do que uma feira onde simplesmente é visitação e exposição de produto, né, onde você só olha o produto, só vê ele funcionando ali, né? Quer dizer, degustar já envolve um certo contato, né? Então a gente vai... esse é um teste muito bom para se fazer dos protocolos todos, né? Com certeza. É uma feira que ela tem essa parte peculiar, né, da degustação. As pessoas, elas recebem a taça, a gente faz lavagem das taças no local, com máquinas profissionais, então, além de ter o elemento químico, né, mas tem também a questão de lavar 90 graus, tudo isso. Funciona como se fosse um restaurante misturado com uma feira, é uma coisa diferente. É uma feira que não tem grande público, porque é uma feira
para profissionais. Quem visita é o dono do restaurante, é o sommelier, é o comprador de restaurante. Lembrando que o mercado de bares e restaurantes também está sem restrições agora, a partir do dia 17, está com muito poucas restrições, só os protocolos de segurança padrão, né? Claro. Exatamente, e a gente tem mas a gente tem a questão do aumento muito grande da venda do vinho na questão das gôndolas mesmo, o mercado, o site, né? O vinho cresceu muito no Brasil durante a pandemia, então é um setor que os compradores estão pesquisando e estão querendo encontrar novos fornecedores, e as vinícolas que antes tinham dúvidas de virem para o Brasil, todas estão querendo vir, então está bem aquecido o mercado. Maravilha. E além dessa, tem alguma outra já na expectativa? No Brasil, esse ano só é em outubro, daí a gente volta ano que vem em maio com a Medical Fair Brasil. Mas já tem várias feiras já, né? Inclusive, como você falou da concorrência, tem várias feiras, a própria Becasa, eu tenho um carinho especial, porque trabalhei lá durante uma época. Temos em outubro a FESPA da PS, né? Para o setor da PS. Estarei lá, nós estaremos lá. Eu também estarei lá como Drupa. Nós vamos estar comemorando, espero estarmos comemorando em outubro, algo próximo de 500 vídeos publicados no Papo Net, e se der certo, se a gente conseguir, talvez o quinto centésimo vídeo a gente faça de lá, se a gente conseguir a transmissão, né? Que aí também é um outro problema nos pavilhões, a gente conseguir fazer transmissões ao vivo. Eu espero conseguir esse ano aqui, vamos estar lá com certeza. Mas então, tem muito evento voltando agora, né? Agosto começa no finalzinho de agosto, setembro tem menos, porque você sabe que precisa de um tempo hábil para organizar, mas outubro e novembro as agendas estão cheias, o que é bom, porque a gente tem eventos de vários setores, os setores estão precisando, mas a partir de janeiro eu tenho visto as agendas do pavilhão, é feira atrás de feira, graças a Deus. Sim. Acumulou, né? Eu acho que vai ter muito, e o pessoal está muito carente de feira, né? Carente do contato, de retomar, de fazer as coisas voltarem a uma nova normalidade, né? O novo normal. Malu, foi um prazer falar com você aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, alguma novidade, algum furo? Nada? Não, vou falar para vocês se lembrarem de usar máscara nos eventos, mas não deixem de ir, né? Credenciem-se. Eu falo que, gente, é simples tomar essas atitudes que são pequenas, mas que é para a sua segurança. Se credenciar online para você evitar a fila, entrar diretamente, usar máscara, vá com alguém, volte com alguém, tenta, né, juntar para ir todo mundo no mesmo carro, mas para tentar evitar o transporte público. Se for no transporte público, lembra de levar seu álcool em gel, entrou na feira, higieniza as mãos, tudo que são os cuidados que todo mundo já aprendeu nesses 18 meses. Sim. Não é hora de baixar a guarda, né, Paulo? Exato. Eu entrevistei o Lumert e o PO aqui sobre a Expo Retomada, que aconteceu em Santos, e eles me falaram uma coisa que me deixou muito, muito animado com relação ao público das feiras, né? Eles disseram que eles não precisaram distribuir máscaras e nem álcool gel para ninguém. As pessoas já vinham com álcool gel e máscara para a feira, né? Já chegavam com as máscaras, já chegavam com o seu próprio álcool gel. Então, é uma mudança de cultura, né? Uma mudança de paradigma, de comportamento principalmente, né? E é muito promissor isso, mostra que o pessoal está engajado realmente em retomar seriamente os eventos presenciais com cautela, dentro dos protocolos, respeitando os protocolos, isso é muito legal. Malu, gostaria que você desse aí suas considerações finais para os nossos seguidores, aí agradecer muitíssimo, tá? Eu espero continuar fazendo aí lives periódicas com você para falar, lives, não, entrevistas periódicas aí para falar principalmente da nossa grande feira, que vai ser em 2024, né? A Drupa vai ser em 2024. Vamos 2024 falar. A gente tem Drupa, nem, agora eu até errei. A gente tem Drupa em 2024, o ano que vem começam as inscrições para as empresas que quiserem expor. A gente fez no ano passado uma iniciativa online que foi bem legal. Eu falo que essas iniciativas online a níveis mundiais são mais difíceis, por causa de horário, por causa de idioma, mas na Europa teve grande repercussão, que acaba conectando o mercado, né, que Sim. Infelizmente ficou no ciclo aí sem uma Drupa, mas em 2024 a gente vai estar de volta. Enquanto isso, tem um monte de feira acontecendo, as pessoas... e acho que outra coisa também que é importante falar, Paulo, preparem-se para ir nas feiras, né, vejam a lista dos expositores, confiram as datas, teve muita alteração de calendário, e não é culpa do organizador, não é culpa de ninguém, foi
pela circunstância. Sim, sim. Então, organizem-se antes para não ter problema nenhum. A própria FESPA sofreu um ajuste nessa semana que passou, aí teve um pequeno ajuste de dias. Exatamente. Então, confiram as datas, né, para não perder a viagem. E eu espero voltar logo, assim, com mais coisas positivas para falar de feiras acontecendo. E para a gente já avaliar também o que está acontecendo, né? Assim que elas começarem a acontecer. E vamos estar lá na Provine, com certeza também. Com certeza. Tá bom? Obrigado, Malu. Obrigada a você. Pessoal, essa foi Malu Sivieri, CEO da M Brasil, representante da Drupa aqui no Brasil, e falando das feiras na Europa, as feiras na Ásia e as feiras aqui, as próximas feiras aqui no Brasil também, falando desse importante momento que a gente está seguindo, que a gente está passando, que é exatamente o retorno, a liberação para o retorno das feiras de negócio, principalmente aqui no Brasil. Se vocês gostaram, deem seu like, deem seu dislike se vir alguma coisa que a gente pode melhorar. Se ainda não se inscreveram, são novos aqui no canal, se inscrevam no canal, estamos chegando a 1000 seguidores. Ativem as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos, dos próximos lives do Papo Net. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, a humanidade é colaborativa por natureza, a civilização é o fruto dessa colaboração, nós trabalhamos sempre em conjunto, nós somos uma civilização porque trabalhamos em conjunto, criamos aldeias, cidades, estados, países, impérios sempre juntos, em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, temos a tecnologia para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize essa tecnologia para complementar a colaboração, não para substituir ou para afastar, né? Mas apenas para complementar, fazer uma colaboração ainda melhor, mais rápida, mais ágil, e construir uma sociedade cada vez melhor e mais unida. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.